Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação em paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, a conversão dos pecadores, as almas do purgatório, sobre aquelas pessoas que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos também por todos aqueles que encontram-se perturbados ou sob ataque espiritual, sobre a ação do inimigo. Rezemos pedindo a Deus a sua libertação. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as primícias de suas criaturas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, traz para nós uma mensagem referente aos endemoniados gadarenos. Aqui nós acabamos de ouvir um episódio ao qual nós podemos tirar muitas mensagens deste Santo Evangelho para nós e
atualizarmos em nossas vidas. A primeira mensagem que nós podemos observar aqui é que, para reconhecer Jesus como Filho de Deus, se faz necessário estar sob a ação do Espírito. Pedro reconheceu Jesus quando fez sua grande profissão de fé sob a ação do Espírito de Deus. Mas aqui, no Evangelho, que narra sobre os endemoniados gadarenos, eles estavam sob a ação do espírito demoníaco. Mas mesmo o demônio, ele conhece plenamente Jesus. Então, por isso, eles vão dizer: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Então, reconheceram Jesus a partir do momento em que estavam possuídos por um espírito impuro. Outro aspecto que nós podemos observar muito bem, quando aqui é dito, quando os endemoniados falam com Jesus: tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Como assim, antes do tempo? Então significa que há um tempo específico para que os demônios sejam repreendidos? Há um tempo específico em que eles serão retirados de cena? Como nós podemos compreender isto? Olhando para este texto e analisando estas palavras, nós vemos que naquele tempo, principalmente nessa região dos Gadarenos, eles não tinham o mínimo de fé em Deus, não tinham o mínimo de conhecimento da palavra de Deus, da Torá, absolutamente nada. Eram pessoas que cultuavam qualquer coisa, deuses e coisa e tal. Não, outro aspecto, não se importavam de forma alguma com o sofrimento alheio. Estes dois homens possessos era do conhecimento de todos, e quando eles foram libertos desta ação do demônio, não surgiu neles nenhuma comoção, mas a comoção pela manada de porcos, que os demônios foram para cima delas e se atiraram mar adentro. Então, com a perda dos animais, foi a comoção do povo daquela região. Sai a cidade, vai ao encontro de Jesus para pedir que Jesus se retirasse da região deles. Nós olhando para este Santo Evangelho, então nós vamos tirando algumas mensagens concluídas, outras não concluídas, como sugestões do episódio que ocorre, como por exemplo,
do tempo, viestes nos atormentar antes do tempo. Como nós podemos interpretar isso? É que antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias, a ação do mal trilhava livremente. A partir da vinda de Jesus, a partir da manifestação de Jesus, a partir do momento em que o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus se faz presente, ele vem com poder e glória e vem ordenando, colocando ordem em todas as coisas. E ele vem com poder sobre tudo, sobre o mal, a morte, as doenças. Ele vem colocando ordem em tudo isso. E a partir disso, a partir dessa vinda de Jesus, até mesmo o mal, ele torna-se submisso a Jesus e a todos os que temem e servem a Jesus. Porque todos nós batizados, todos nós que cremos em Jesus, nós temos poder sobre o mal. Nós temos poder sobre os demônios. Sob a nossa oração, sob a nossa determinação no nome de Jesus, todo mal, todo demônio tem que bater em retirada. Então Jesus vem trazer esse poder para todo aquele que crer nele, embora esse povo que vivia nessa região dos Gadarenos, eles não tinham perspectiva nenhuma de fé, não criam em nada e possivelmente cultuavam até mesmo a fé em ídolos que são demônios. E para os nossos dias, como seria a aplicação deste santo evangelho no nosso Brasil? Quantos são as regiões gadarenas que nós temos no Brasil, aonde cultua-se o demônio? Tem-se culto específico ao demônio. Pessoas que servem ali exclusivamente ao demônio e não servem a Deus, e têm raiva de Deus e têm raiva de Jesus. Então, se nós olharmos para essa realidade nos dias de hoje, e Jesus aparecesse, ele seria expulso novamente. Porque a perversidade, a sedução do mal, adentrou o coração de muitos seres humanos e tornou-os seus fiéis seguidores. Muitos de nós ficamos espantados com isso. Muitos de nós ficamos aterrorizados com esses dados. Mas somos nós que ficamos aterrorizados, que somos aqueles que vamos atrás de uma magia, de uma simpatia, de um horóscopo, que vamos atrás de determinadas vidências, que vamos atrás de muitas práticas de terapias satânicas que estão por aí. Somos nós. Mas de repente, falar que servidores do demônio colocariam Jesus para correr nos espanta. Mas nós que vamos nessas pequenas fontes diabólicas, somos nós que estamos colocando Jesus para correr. Então nós precisamos de olhar para este santo evangelho e nos posicionarmos.
Eu estou com Jesus verdadeiramente ou sou eu um gadareno em pele de cristão? Me faço de cristão, mas no fundo sou um gadareno, sou um servidor dos demônios. Então, meus irmãos, olhemos para este santo evangelho. Jesus nos dá todo o poder, toda a autoridade a todos nós batizados contra o mal, contra a força das trevas. E o mal reconhece: por que viestes antes do tempo? Haveria um tempo em que eles andariam livremente, mas a partir do momento que Jesus pisou nesta terra, no momento que Jesus nasceu, ali a queda dos demônios começou a acontecer. Porque narra a história que, quando Jesus entrou no Egito, um bebê recém-nascido, todos os altares dedicados a demônios, a deuses pagãos, caiu por terra. Jesus, um bebê recém-nascido de 3, 4 semanas, 1 mês e meio no máximo. Então, quando Deus pisa nesta terra, Ele ordena todas as coisas. Mas a nossa consciência, a nossa capacidade, ela vai se pervertendo. Ela vai se distanciando, despistando Deus e assumindo o mal. E nós precisamos de fazer o contrário. Dispersar o mal e assumir a Deus, que assumindo a Cristo, nós estamos assumindo a graça santificante da Santíssima Trindade em nossas vidas. Então, que por este santo evangelho, peçamos a graça do Cristo vivo e que reina para sempre, que venha em nosso auxílio da nossa fraqueza, da nossa pequenez, e nos resgate com o seu amor, com a sua graça. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmita uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos
Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, de São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.